realmente mais perto, porque eu quero falar olhando no olho, né? E eu preciso da sua participação, do seu calor. Então, cheguei tanto quanto puderem, chegar bem pertinho de mim. Isso facilita o que nós vamos realizar. Já oramos nesta noite, mas uma palavrinha mais, pedindo graça de Deus e pedindo que o Senhor fale aos nossos corações, abra os olhos do nosso entendimento, que nós possamos entender a obra que Ele tem com aqueles que vieram. Certamente Ele também tem uma obra com aqueles que foram impedidos, não é? Há diversas pessoas ligaram que não puderam vir porque São Paulo está um pouco complicado, Guarulhos também, e não conseguiram chegar. Algumas pessoas não conseguiram chegar. Mas eu creio que o que Deus tem é para nós. Então, que o Senhor abra os nossos olhos e mostre o que Ele quer de cada um de nós. Poderoso Deus, olha para os teus servos, olha para estes filhos especiais a quem tu trouxestes nesta noite. Nós pedimos que o Senhor fale conosco agora. O Senhor fale aos teus servos, aos teus filhos, aos teus queridos, aos teus amados, e que nós possamos tirar lições para as nossas vidas nesta noite. Ajuda-nos pelo teu Espírito, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, a nossa conferência, ela se chama 2012, o ano do governo profético. 12, vocês já sabem o significado do número 12 na Bíblia, e também sabem de muitas coisas que são 12 na Bíblia, né? As 12 formas, os 12 discípulos do Cordeiro, há muito significado nisso. O 12 sempre fala de um certo governo, seja territorial, seja de pessoas, sempre está mencionando a possibilidade de governar. Então, o nosso tema é 2012, o ano do governo profético, e o nosso primeiro subtema é o preparados para governar, que em alguns momentos toma aquela conotação de preparando-se para governar, né? Como o governo de Deus está no futuro, então nós temos que nos preparar. Em algum sentido, a nossa conferência é preparando-se para governar, procurando estar preparados para aquilo que o Senhor Deus quer que nós estejamos preparados. Nós sabemos que os santos governarão com Jesus durante o milênio. O governo sairá de Jerusalém, o século de justiça. O Senhor Jesus será entronizado como Melechim, Rei de Reis, Senhor de Senhores, o grande governador de toda a terra. Nenhum dos descendentes de Abraão conseguiu governar toda a terra. Nem Salomão, em toda a sua glória, conseguiu governar toda a terra. Ele governou boa parte da terra da sua época, mas não toda. Davi também foi outro grande governador da história de Israel. Ele governou boa parte daquilo que Deus prometeu a Abraão. Mas só um descendente de Abraão vai governar toda a terra. Só um descendente de Abraão é o governador dos governadores, o Rei de Reis, Senhor de Senhores. Mas ele não governará sozinho, ele governará com seus santos.
Você pode olhar para o livro de Zacarias, quando Zacarias diz: e vindo ele com milhares dos seus santos. Muitas pessoas confundem outras passagens que falam dos anjos. Nesta passagem o destaque é para os santos, enquanto logo adiante tem uma passagem dizendo os seus anjos e os seus santos. Mas o primeiro destaque é para os seus santos. Isto quer dizer que 7 anos antes nós teríamos subido ao encontro do Senhor no arrebatamento, passaríamos pela festa de 7 anos, que são 7 dias de anos, para as bodas do Cordeiro, as festas do casamento do Senhor Jesus e da sua igreja. E no final destas festas, enquanto nós estivermos nos céus, participando da festa das bodas do Cordeiro, aqui na terra vão ocorrer fatos bastante difíceis, que são relatados com o nome de grande tribulação. A tribulação tem diversos nomes lá. Este é um dos nomes mais fortes, o grande tribulação, mas fala da angústia de Jacó, fala de dias do grande e terrível dia do Senhor, e outros nomes para este período de 7 anos, dividido em 2 períodos de 1260 dias, porque o ano judaico só tem 360 dias, não 64, 65 como os nossos, e por isso então é exatamente 1260 dias mais 1260 dias, 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Estes 1260 dias de falsa paz no início e 1260 dias de tribulação propriamente dita. Estes períodos estão determinados. No final destes períodos, o Senhor Jesus vem, estabelece seus pés sobre o Monte das Oliveiras, divide o Monte das Oliveiras em 2, mostra as mãos que foram traspassadas para 1/3 da nação de Israel, que estará reunida naquele dia, e eles se converterão como nação, plantearão como plantearam no dia da batalha de Megiddo, reconhecerão o que os seus pais fizeram e se converterão num só dia. E assim o Senhor estabelecerá o trono do seu reino em Jerusalém, o cetro de justiça será estabelecido. Tudo que eu estou dizendo está em Zacarias no capítulo 8 até o 14. Eu estou resumindo diversos capítulos, mas é um resumo rápido, só para entender que nós vamos governar com Jesus. E para isso devemos nos preparar agora. Você não pode deixar para preparar-se para o governo com Jesus naqueles dias. A preparação é agora, nesta vida. É isso que a Bíblia diz, e nós temos que ser bem atentos às palavras do Senhor. Então, tendo em vista o governo milenial e a participação nossa no governo, ninguém aqui sabe se será, por exemplo, o presidente do Brasil, governador do estado de São Paulo, ou o prefeito da cidade de São Paulo ou da cidade de Guarulhos. Você não sabe qual a porção que vai lhe caber. Porém, você tem que estar preparado para o governo. Isto é o que Deus mandou que preparasse. Então, por isso nós vamos estar falando hoje, amanhã e depois, até domingo à noite, estaremos conversando um pouco sobre os que vão governar. E eu gostaria de começar hoje pensando como é uma pessoa que Deus está preparando para governar. Por exemplo, será que o governador já nasce pronto? Já nasce feito?
Nem o próprio Senhor Jesus, ao descer dos céus, ele decidiu nascer no ventre de uma mulher, ser um bebê, ter as necessidades de um bebê, e a Bíblia diz: e o menino crescia em estatura, sabedoria e graça. Então ele se sujeitou ao crescimento. As pessoas que estão sendo preparadas por Deus para governar também estão sujeitas a crescimento, a amadurecimento, a conhecimento de Deus e intimidade com Deus. Sem intimidade com Deus, você não será preparado para governar. Então é preciso que haja maturidade. Romanos 8,18 diz que há uma glória que há de ser revelada sobre os filhos amadurecidos de Deus. Então Deus tem uma glória reservada para ser revelada sobre filhos que crescerem e se amadurecerem nas coisas espirituais. Então, se você cresce, amadurece, o Senhor Deus tem uma glória a revelar sobre a tua vida. Em outra passagem de Filipenses, a palavra diz que nós somos luzeiros resplandecentes da glória de Deus no meio de uma geração corrompida e perversa. Isso quer dizer que nós somos espelhos da glória. O espelho não tem luz própria, ele precisa da luz do Senhor, mas ele precisa estar limpo, ele não pode estar com ranhura, quebradura, né? O espelho tem que estar liso, limpinho, preparado para refletir a glória do Senhor. Então você é um espelho de Deus para refletir a glória de Deus, e nós temos que nos preparar sobre tudo isso. Eu gosto de destacar, principalmente profeticamente, nós tivemos um fato há poucos meses atrás, que a gente até relatou no boletim de outubro, né? No boletim de outubro a gente destacou aquele acontecimento sobre Gilad Shalit. Gilad Shalit é um rapaz que permaneceu 5 anos, e 5 é graça, 5 anos numa cova no deserto, apreendido pelos terroristas. E Israel trocou esse homem por 1.200 terroristas. Terroristas que tinham um peso enorme, condenações muito grandes, que estavam presos em Israel, foram trocados por um homem. Israel trocou um por mais de 1.000. E este é um número bíblico. O Senhor diz que aquele que tem a graça, que tem a unção, que tem o poder de Deus sobre a sua vida, vale 1 por 1.000. E o nome Gilad Shalit também é muito importante e profético para nós, porque Gilad é uma palavra que quase todos conhecem, um pouco diferente na nossa tradução, é Gileade. Em Gileade tem médico, em Gileade tem profeta, em Gileade tem bálsamo, né? Então a gente conhece um pouquinho aí a respeito de Gileade. Então, esse rapaz, o seu nome é desta raiz, o homem de Gileade, né? Gilad Shalit. E o Shalit é o governador. Esta palavra quer dizer governador. Então, este rapaz profeticamente foi preso, né? E Israel proclamou que havia um judeu em Gileade, e que Gileade voltaria ao governo de Israel. E interessantemente, o nome do rapaz é governador de Gileade, Gilad Shalit, governador de Gileade. Parece, para muitos, isso é apenas como que acontecimentos, casualidades, mas não é não, queridos. É o próprio Deus anunciando as coisas que o Senhor vai fazer. Então, baseado nisto, eu quero pensar no primeiro homem, claro, aí não considerando Adão, a quem foi dado domínio. O nome Adão é metade do nome de Deus, né? Adonai.
A gente conhece o nome Adonai e muitas vezes não percebe que o nome Adão foi tirado de Adonai. Por quê? Adonai significa Senhor soberano. E quando Deus deu autoridade a Adão, Ele diz: eu te dou o domínio. Por isso é Adão, por causa do domínio, por causa da soberania. Por isso que tem o nome Adão. Adão é a parte do nome de Deus que fala do domínio, e a outra parte vai falar do senhorio. O senhorio só pertence a Jesus. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará e dirá: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus nosso Pai. O senhorio é sempre do Senhor, mas o domínio Ele entregou por um tempo para Adão, e Adão entregou esse domínio para o inimigo. Mas o Senhor Jesus, no seu sacrifício de cruz, resgatou o domínio. Por isso, tendo Jesus resgatado o governo, Ele pode te oferecer. Quantos acreditam nisso? Amém. Estou falando assim com palavras simples para fundamentar a nossa fé. É preciso que a gente creia com bases bíblicas. Jesus tem o domínio e Ele quer entregar aos seus irmãos mais novos, porque Ele desceu unigênito, subiu primogênito. Ele desceu único filho e subiu primeiro entre muitos irmãos. Onde estão os irmãos do primogênito? Já chegaram. Então, se os irmãos do primogênito já chegaram, então eu posso falar um pouquinho daquela pessoa que no Antigo Testamento foi o modelo mais perfeito de Jesus, o modelo que mais lembra Jesus no Antigo Testamento. Ele se chama Yúsuf, aqui a gente costuma chamar de José. José, ele é chamado governador. Esta palavra nós encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 42, no verso 6. 42, verso 6. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. Então, queridos, este homem é um dos homens que biblicamente é modelo do nosso governo. Então você precisa olhar para José e ter como modelo de pessoa que soube desenvolver seu caráter, as suas qualidades para ser um governador. Agora a pergunta é: José nasceu preparado? José não errou? José foi sempre perfeito? A gente fala, ele é um dos modelos mais perfeitos, quase perfeito de Jesus, né? Porque homem nenhum é perfeito, mas José, ele encarou e a sua vida revelou muitas áreas proféticas da vida de Jesus. É ser perseguido pelos seus irmãos, é uma área profética que José e Jesus. Foi preso numa prisão, José e Jesus. Então você vai ver muitas coisas paralelas entre Jesus e José. E como ele chegou ao nível de governador, ainda chegou ao nível de governador de uma nação ímpia, de um governo ímpio. Ele influenciou uma nação ímpia, uma nação governada por um mau governador, que era o
governador Faraó. Ele influenciou e mudou o destino do Egito e provou, Deus através dele, provou a Faraó que Deus se importava com o Egito. Uma das grandes coisas que Deus quer fazer conosco, por exemplo, Deus levanta um governador em Guarulhos, espiritual. Eu estou falando do prefeito da cidade, estou falando do governador espiritual. Vamos usar a figura do nosso bispo. Então, o nosso bispo é levantado para ser um governador espiritual para a cidade de Guarulhos. Quando isso acontece, a vida do bispo e a vida da IPAG faz com que o prefeito da cidade veja que Deus se interessa pela cidade. É por isso que Deus quer fazer de você um governador, para que as autoridades vejam em você o governo de Deus. Neste sentido, a primeira coisa que nós precisamos aprender a governar é a nós mesmos. A primeira coisa que você tem que aprender a governar é a sua boquinha. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que não dê edificação para os que ouvem. Então você não pode falar palavrão, você não pode mentir, você não pode xingar, você não pode mostrar sua ira. Se irar, não pode pecar. Então não pode mostrar a ira. Vocês entendem que Deus exige um governo do nosso corpo? Eu não posso dizer, eu sou assim mesmo, nasci sanguíneo, né, seu Eduardo? Mas ele é um abençoado, ele está sendo preparado para governar. É um abençoado, está sendo preparado para governar. Mas é uma coisa que às vezes a gente deixa transparecer, tá? E não consegue governar. Não consegue governar os nossos instintos, não consegue governar até as nossas preocupações, tá? Nosso nervosismo. E Deus diz que você precisa se governar. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu preciso ser o que ele foi. Eu tenho que seguir o modelo que me foi dado. Então eu preciso andar neste modelo. Então o primeiro governo é o governo da nossa carne, tá? E não somente naquelas coisas visíveis, não somente no nervosismo no meio da congregação, mas aquelas coisas ocultas que só o Senhor sabe, né? E que te fazem corar de vergonha. Então, estas coisas também precisam ser governadas. E um dos governos mais difíceis do homem é o homem em solidão. O momento em que você está só você e Deus, este momento precisa ser governado. Não tem ninguém vendo mesmo, eu chuto o balde. Calma. Nem quando ninguém te vê, o Senhor está te vendo e você não pode chutar o balde, tá? É preciso que a pessoa saiba se governar completamente. Este é um dos grandes desafios. O segundo desafio de governo é o governo da nossa casa. O Senhor diz: se não governar bem tua casa, não governarás a minha. Então não tem direito a ministério quem não governa a sua casa. E esse é um desafio enorme, enorme, porque no meu caso, né, a minha esposa é a pessoa que mais conhece defeitos do seu ou do meu. Com certeza. É a pessoa que mais conhece. Bispo, uma coisa do céu é que quando a gente for consagrar o ministro,
ouve a mulher dele. Tem que chamá-la e dizer: como é que é o negócio lá em casa? Como que ele trata os meninos? Ele te ajuda na cozinha? Ou ele xinga e quebra o copo? Vocês estão entendendo? O governo da sua casa. Nós precisamos ter o domínio do governo da nossa casa. Este é um desafio muito grande para nós, ter o domínio do nosso lar. Que seja marido de uma só mulher, que tenha os seus filhos em obediência, que tenha sua esposa em submissão. E submissão não é o presépio, não é aquele animalzinho que sempre faz assim. O que é submissão? Andar debaixo da missão. Se a tua esposa não entende a tua missão, como é que ela vai andar debaixo do que ela não entende? Não é? Então, obriga, exige uma comunhão, um entendimento e um governo. Para ter o governo do lar, a sua esposa tem que entender. Por exemplo, a esposa de Ló virou estátua de sal. Culpa de quem? Da esposa ou do Ló? Porque ele era o sacerdote. Ela nasceu em Sodoma. Então ela não tinha as características cristãs. Ela não tinha formação ética, moral, de caráter, de conhecimento de Deus. Quem deveria ter? Bom, ele tinha que ter ensinado. Mas ele mesmo falhou em muitas coisas que agora não é nosso objetivo. Mas ele foi para Sodoma, casa-se com uma sodomita e não transforma a sodomita em serva de Deus. Ela continua sodomita. Por isso virou estátua de sal. Claro que ela ia olhar para trás, porque todo o seu coração estava em Sodoma. Ela não tinha olhar para os céus. Por isso que crente tem que olhar para frente e para o alto. Não é para olhar para trás. Já pensou se Deus começasse a mandar pessoas virar estátua de sal porque olha para trás? Tem gente que só vive do passado. Aí viraria uma estátua, né? Viraria um prédio de sal, sei lá o quê. É algo muito sério. Nós aprendermos a governar nossas casas, a exercer a paternidade de Deus, ser modelo da paternidade de Deus, que é o outro assunto da conferência, que é o crescimento das casas paternais, a restauração da paternidade apostólica, que é uma coisa tremenda para o avivamento. Nós precisamos restaurar a paternidade apostólica. Se nós olharmos um pouquinho para isso, só um pouco, até que horas que eu tenho, bispo? 10 minutos? Eu não comecei, bispo. Eu tenho intervalo, café e volta para a Tá bom. Então 10 minutos, intervalamos e voltamos. Tadinho do José, ficou no segundo tempo. Queridos, rapidamente essa questão, né? A questão da paternidade apostólica. Quase ninguém entende porque Paulo diz: Timóteo, meu filho amado. Porque ele diz: Tíquico, meu fiel amigo e filho na fé. Você não entende o filho. Ele chamou a Timóteo, a Tito, como filhos, e os tratava como filhos. Mas nós não entendemos isso. A paternidade apostólica traz um nível de relacionamento de pai para filho na igreja. A igreja se torna a verdadeira família.
o que nós não estamos vendo hoje na maioria das igrejas. Mas a paternidade apostólica vai trazer isso, tá? Vai trazer, evidenciar esta questão. Mas sabe por que as igrejas não estão tendo este nível de paternidade que revela a paternidade de Deus? No Brasil, por exemplo, crente brasileiro tem uma dificuldade de olhar para os céus e dizer: Papai dos céus, Paizinho querido. As orações dele é: Senhor, Senhor Deus, Senhor soberano Deus. Mas Papai querido não está no nosso vocabulário da maioria dos crentes. Sabe por quê? Não tem modelo de pai. O seu próprio pai carnal, ele não teve liberdade de sentar no colo, de receber carinho, de receber abraço. Então ele não sabe quem é que está no céu. E tem muita gente que olha para o céu como se tivesse lá um velhão forte, de barba, de cabelo branco, prontinho a massacrar a terra. Tem muita gente pensando que Deus é esse negócio aí, um juiz bravo com a balança na mão. Mas a Bíblia diz que Ele é o Pai amado, o Pai querido, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós não temos essa dimensão, porque há pouca paternidade entre nós. E a gente tem estudado pouco o que é a família perfeita: Pai, Filho e Espírito Santo. E a manifestação desta família perfeita numa família de comunhão, uma comunidade familiar. E a gente precisa pensar mais um pouco nisso. E pensar quando o pai erra, quando o filho erra. Mas o grande desafio, sabe por quê? Que a maioria das igrejas não tem pai, pastores pais, ministros pais. Por quê? O pai tem que converter o seu coração ao filho. Deus diz lá em Malaquias, no capítulo 4, verso 6, que se os pais não converterem seus corações aos filhos, e se os filhos não converterem seus corações aos pais, Ele vem e destrói a terra com maldição. Não é só destruir, Ele diz que destrói a terra com maldição. Por que o diabo está lutando tanto contra as famílias? Porque o diabo sabe que família é a primeira instituição de Deus, a instituição mais importante, e é naquela que se manifesta a família perfeita de Deus. É na família. Nisso nós perdemos muitos detalhes. Eu estou dizendo tudo isso porque a gente ainda vai falar de casas paternais, nós ainda vamos permitindo o Senhor, porque pelo jeito a gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã cedo, né? Nem o que vai acontecer hoje na vigília. A gente não sabe, então a gente não sabe. Mas no nosso coração, a gente tem desejo de falar do governo profético e falar das casas paternais, porque são dois assuntos de grande interesse para o futuro desta igreja e para o futuro da igreja no Brasil, porque Deus está nos chamando para influenciar. E aqui, Eliseu, eu quero perguntar para vocês: vocês veem nesse homem aqui um pai? Deus quer fazer que esta igreja revele a paternidade para outras igrejas. Estou falando da parte de Deus. Eu ia entrar no assunto, pedi o tempo, mas Deus falou: desde agora, profetize. Esta igreja tem um pai, tem um modelo, e será modelo para outras igrejas.
Isso é governo. A unção de governo é isto. Você tem e pode dar. Porque você só pode dar o que você tem. Se você não tem pai, como é que você vai honrar o pai? Você só honra o pai que tem. Estão me entendendo? É muito sério. Deus está chamando esta igreja para revelar a autoridade paternal e a autoridade de governo da igreja, que começa numa família. Toda autoridade de governo na Bíblia começa numa família. Eu vou mostrar isso daqui a pouco, com algumas pinceladas rápidas. Mas o que eu quero declarar profeticamente, pode não ter parecido uma profecia, mas é uma profecia. Um pouco diferente, né? Até peguei nele assim, porque para mim ele é filho, vocês são netos. Então eu tenho essa liberdade com ele, como ele tem essa liberdade comigo. Ele viajou comigo, ele me conhece, não conhece há 2 dias, né? Faz muito tempo, 17 anos, a idade de José, quando o Senhor começou a desenvolver o ministério na vida de 17 anos, nós nos conhecemos. Ele já ficou com herança minha, acho que isso vocês não sabem, né? Eu fundei uma escola e fui para a Espanha. Ele continuou dirigindo aquela escola. Por isso, na área de ensino, nós temos o mesmo coração. Porque lá atrás, há 17 anos atrás, eu fundei uma escola e ele ficou dirigindo. Então, a gente precisa entender a paternidade apostólica. Quando Paulo fala do meu filho Timóteo, se não fosse escrito na Bíblia, se fosse algo que a gente pudesse divisar, Paulo enchendo a boca para dizer: meu filho Timóteo. Não era filho da sua carne. Ele também encontrou aos 16 anos um menino, mas foi verdadeiro filho. É este relacionamento que nós temos que alcançar como família espiritual. Obrigado. Queridos, agora eu vou falar um pouquinho desse José, o Xalite do Egito. Este rapaz que não nasceu governador do Egito. Ele nasceu numa família como talvez você tenha nascido. E a gente vai andar um pouquinho que der, o mais a gente vai falar na vigília. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai. Veja como começa. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai. Quem é filho tem herança. A Bíblia diz: se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Você tem uma herança. Você tem algo do teu pai. Você tem algo daquele que te enviou. Você tem algo daquele que disse: eu vou preparar-vos lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Ele está dizendo: eu estou preparando, se fosse na nossa linguagem, uma chacrinha, sabe? Uma chácara pequena, não é o outro. Uma chácara pequena, uma pequena chácara para você. Eu vou preparar um apartamento, depende do que você gosta, né? Tem gente que nem o Eliseu, que eu acho que ele já pediu para Deus o seguinte: Deus, quando o Senhor me colocar no céu, põe na beira do rio. Acho que foi assim. Então cada um tem o seu sentimento. Jesus conhece o teu sentimento. Ele vai preparar a tua herança conforme o teu coração. Então é preciso ter descendência genética. Nós temos a genética de Cristo. Nele está, em nós está o sangue dele, porque o sangue dele foi derramado por nós.
Então é preciso a gente trabalhar mais essa identidade. Mas assim, rapidamente, Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. Uma coisa que eu quero declarar para vocês já de início: o José, na sua ignorância ou na sua imaturidade, ele cometeu muitos erros. Nós costumamos falar das virtudes de José. Poucas vezes a gente para meditar nos erros do José. Mas agora nós estamos pensando, quem é que pode governar? Um cara que faz umas bobeiras na vida, entendeu, Edu? Eu gosto sempre de olhar para ele, tá? Que é outro filho. Eu não posso falar de quem eu não tenho intimidade. Ele eu tenho, então eu posso falar. Ele está gravando. Então, será que uma pessoa que se apressa, que comete erros, pode governar? Nós não lemos lá que José foi levantado por Deus e feito governador do Egito, certo? Prova bíblica. Digam para mim quem foi uma pessoa importante no Novo Testamento que disse que José tornou-se governador por causa da graça de Deus sobre ele. Quando eu disse que eu vejo o Eduardo como governador, e eu ainda penso que de uma tabanca na Guiné-Bissau, eu penso algo assim, mas claro, pode não ser o que eu penso, pode ser o que Deus tem preparado para ele, e será o que Deus tem preparado. Não é o que eu penso nem o que eu oro, mas eu oro para ele governar lá uma tabanca da Guiné-Bissau. Tabancas é aqueles lugares retirados lá nas ilhas da Guiné-Bissau. Viu como eu te amo? Ele está sendo preparado. Então ele não comete erros? Não, queridos, todos nós. Agora eu vou mostrar um pouquinho este homem que será governador. Mas antes, na prova bíblica, quem é que vai receber um presentinho do apóstolo? Para dizer para mim quem é o homem do Novo Testamento que falou a respeito do governo de José. Quem foi que falou, queridos? Um homem muito especial no Novo Testamento. Um homem, não posso falar muito dele, senão vocês já descobrem. Mas quem leu o boletim da Rede Amar sabe. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso de número 9. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. José, aqui está dizendo, os patriarcas. Quem é que vendeu José para o Egito? Rubem, Judá, Gade, Simeão, os patriarcas. Pessoas importantíssimas em Israel até hoje. Mas foi eles, os patriarcas, que venderam seu irmão para o Egito.
Mas eles não são patriarcas? A sua descendência não herdou a terra? Por que que Deus permitiu que filhos de assassinos, não chegaram a assassinar, mas tentaram, e se não fosse do bem, eles teriam matado José? Gente ruim, como é que a herança deles possuiu a terra prometida? Porque há um Deus misericordioso nos céus. A igreja do Senhor precisa entender isto. Há um Deus misericordioso nos céus que acredita no Eduardo, que acredita no Gabriel, que acredita no Valdomiro, que acredita no Eliseu, que acredita no José, que acredita no Tom, que acredita na tua vida. Porque se nós fôssemos julgados pelas bobeiras, nós não estaríamos hoje à noite aqui. Mas Ele foi misericordioso para conosco. E olhe mais o que diz esse excelente homem de Deus, né? Que se chama Estevão. Antes do seu apedrejamento, ele está dizendo: os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele e livrou de todas as suas tribulações. Quem é que livrou José? Deus era com ele e livrou de todas as tribulações. Espera aí, mas precisava José ser atribulado? Por que José passou por tantas tribulações? Porque Paulo passou por tantas tribulações? Porque Jeremias passou por imensas tribulações? Para preparar neles governadores. Olha para a pessoa que está perto de você e diz: esse negócio de tribulação é escola de Deus. É escola para governador. Oi, vocês estão aí? Você quer entrar na escola de governador? A grande realidade é que eu não posso fechar a matrícula, porque eu já estou matriculado. Vira e fala para a pessoa: não adianta, você já está matriculado. E nessa escola, ninguém tranca a matrícula. Você será o governador de Deus. Aleluias. Então diz assim: livrou de todas as suas tribulações e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre todo o Egito e sobre toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome, grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez, e na segunda vez foi José, conhecido por seus irmãos, e sua linhagem foi manifestada a Faraó. José mandou chamar a Jacó seu pai e toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu. Ele e nossos pais foram transportados para Siquém, depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Então, queridos, aqui este advogado de José, né, chamado Estevão, diz que José se tornou governador do Egito pela graça de Deus. Diz: você vai ser governador pela graça de Deus,
pelo propósito dele na tua vida. Aleluias. Que coisa linda, queridos. Já é hora do nosso intervalo, né? Curve sua cabeça, pensa nisso. Até aqui parece ter sido muito pouquinho, né? Mas eu penso que já verdades importantes estão sendo ditas. E está sendo dito que Deus tem um propósito para a tua vida. Que a graça de Deus vai te transformar num governador, numa governadora. E que mesmo que você passar por tribulações, Deus não vai te abandonar. E a justiça dele vai te conduzir para onde o Senhor quer te levar. Ele precisa de governadores. Poderoso Deus, nós queremos te agradecer, porque o teu Espírito já tem falado conosco. Teu Espírito já tem falado que temos que governar nossa vida, temos que governar nossas dores, temos que governar, Senhor, nossos fracassos, nossas preocupações, temos que governar as injustiças cometidas sobre nós. Temos que ser governadores próprios. Além disso, Senhor, foi dito que nós temos que ser governadores da nossa casa. Ensina-nos, Senhor, a governar a nossa casa com fé, com prudência, com amor, com direção. Senhor Deus, nós queremos, Senhor, pedir que o Senhor estenda a tua mão, que o Senhor estenda teu braço forte sobre nós, que o Senhor prepare esta vigília, para que possamos ainda mais viver a certeza de que o Senhor tem um propósito conosco. Amanhã pela manhã, quando nós mais uma vez vamos estar estudando a tua palavra, se preparando para sermos o que o Senhor quer que sejamos. Ajuda, Senhor, a IPAG a ser igreja família, igreja modelo. Ó Deus, que a paternidade seja fundada. Também, Senhor, a tua palavra diz que os pais convertem os seus corações aos filhos, e que os pais entesouram para os filhos. Que estes pais espirituais que estão aqui nesta noite, estarão nesta vigília, possam também converter seus corações para os seus filhos espirituais, e que eles não sejam apenas discipuladores nem professores, porque Paulo diz: vocês têm muitos aios, muitos tutores, muitos mestres, mas poucos pais. Nós queremos pais espirituais. Lá na Guiné, aquele menino órfão, Gabriel, ele me abraçou e disse: nós somos órfãos. Diga para a igreja brasileira que nós somos órfãos. Nós precisamos de pais. A Guiné precisa de pais. Nós queremos levar a esperança da família para a Guiné, para o Peru, para Costa Rica, para Honduras. Agora, janeiro e fevereiro é o nosso desafio. Senhor, não nos deixes enfraquecer, não nos deixes voltar atrás. Ajuda-nos em tudo que faremos para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, nós queremos declarar que a tua presença é notória e que veremos a tua glória nestes dias. Para louvor da tua glória, queremos pedir: traga o teu povo, traga o teu povo amanhã de manhã, traga teu povo, Senhor, amanhã à noite, traga teu povo domingo de manhã e domingo à noite. Em tudo nós te glorificaremos, bendiremos e exaltaremos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bispo Eliseu precisa falar algo, né?
Amém? Bom, né? Sendo gravado, vai estar disponível depois nas nossas redes sociais.